Olá, meu amigo e amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana que para muitas pessoas será decisiva em relação aos caminhos que as estão levando para as cadeias. Muitas pessoas têm levantado uma questão que é curiosa e é um paradoxo ao mesmo tempo, né? Como é que, com tantos crimes que o ex-presidente da República cometeu, junto com as pessoas que estavam no seu entorno, será preso justamente pela falsificação ou por uma mera falsificação de um documento de vacina? Não é bem assim. Primeiro que não foi uma falsificação de uma nota na escola que um aluno fez, uma caderneta. Não, nós estamos falando de uma fraude envolvendo o Sistema Único de Saúde. Nós estamos falando de uma fraude que mexeu com vacinas, com registro disso, que tem repercussões inclusive fora do nosso país. Para quem viaja, o nosso certificado de vacina, ele fica agora sob suspeição, isso para dizer o mínimo. Mas esse crime não exclui a responsabilidade por outros tantos crimes que o ex-presidente da República cometeu com a sua turma. É que esse crime ele está sendo processado de uma maneira mais veloz porque ele foi apresentado nesse momento. Então, a fila está andando em relação a esse crime, mas outros tantos crimes não estão excluídos e eles voltarão ao debate, voltarão à luz do dia, embora os grandes veículos de comunicação não estejam, como nunca deram, um destaque especial a tudo isso que aconteceu no nosso país, se tratando de um presidente, na época, um presidente da nação e a turma que estava no seu entorno. E as razões já comentei aqui com vocês várias vezes. Essa semana, portanto, será uma semana decisiva. Nós temos 4 depoimentos que serão prestados na Polícia Federal. O do próprio ex-presidente da República, de um ajudante que substituiu o Cid, um militar que viajou com ele para os Estados Unidos, da esposa do coronel Cid e do próprio Cid que está preso. O Bolsonaro, no meio dessa história, ele vai simplesmente alegar que não sabia de absolutamente nada, que essa turma estava viajando com ele para cima e para baixo com atestado de vacina falso e ele não teve nenhum tipo de responsabilidade nessa história. O coronel Cid vai arcar com todas as responsabilidades para si, inclusive com o apoio da sua companheira, da sua esposa. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões e nós temos outras também que dizem respeito ao governo atual, que tem que tomar uma série de providências porque a situação está se desenhando de uma maneira muito perigosa em relação à governabilidade aqui no nosso país, o futuro do Brasil. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever aqui conosco, se você não nos conhecia, seja bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê seu joinha, mande seus comentários. Todos os dias eu abro um chat para a gente bater um papo aqui entre 5 horas e 5 e meia. E se você gostar aqui do nosso portal e puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado, você ficar mais participativo aqui nas nossas atividades, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje o jornal O Globo, é chato um negócio, né? Que o jornal que é lido por um grupo muito pequeno de pessoas, né? Aborda questões com mais profundidade. Quando você vê nos grandes telejornais que alcançam a maioria do povo brasileiro, esses ficam em silêncio, esses fazem matérias absolutamente assépticas, dão notinhas, né, para dizer que estão fazendo alguma coisa chamada jornalismo, que já foi sepultado há muito tempo. Mas o jornal impresso manda essa aqui de vez em quando, né? Eles colocam com esse tipo de abordagem aqui. Trama conjunta. O título já diz muito, né? Trama conjunta. Polícia Federal vê indícios de associação criminosa em fraude da vacina de Bolsonaro e questiona a ação solo de Cid, que depõe quinta-feira. Então, a Polícia Federal, os delegados não são bobos, né? É aquilo que acontece no crime sempre, né? Toda organização criminosa, quando é desbaratada, há uma tendência, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, da existência de uma figura que é classificada como bucha, dele assumir para si todas as responsabilidades de todos os crimes, para aliviar a responsabilidade do chefe da organização criminosa. Isso não funciona, porque quando se tem muitas evidências, é claro que tudo aquilo visava beneficiar o chefe da organização criminosa.
Não adianta o Al Capone dizer que não sabia que o ajudante dele lá, que um capanga dele praticava abusos, matava pessoas, o Fernandinho Beiramar dizer isso, a máfia siciliana, a máfia japonesa, a máfia russa, a máfia croata, a máfia de todos os lugares. Não adianta esse tipo de situação porque as evidências elas mostram quem são os responsáveis. Isso sem falar em outros tipos de organizações terroristas, enfim, de todos os tipos, né? Então, isso vai acontecer agora também. Só que o escalado para ser bucha, ele tem uma esposa. A esposa será que está disposta também a entrar nessa jogada para aliviar o responsável principal por tanta coisa ruim que aconteceu no nosso país? Então esses depoimentos serão depoimentos aí que darão muito material para a Polícia Federal fazer ter algumas conclusões, né? Embora a gente esteja aqui no Brasil com uma situação de uma degradação da Procuradoria-Geral da República que nunca foi imaginada por nenhuma pessoa do direito constitucional. Professor de direito constitucional, nós que lecionamos durante tantos anos, né, a gente explica para os alunos para que serve uma Procuradoria-Geral da República como guardiã dos direitos individuais, dos direitos coletivos, difusos da sociedade, né, melhor dizendo, como fiscal da lei, como uma instituição independente, né, e, portanto, por sua independência, com a capacidade de processar todos os criminosos, enfim, a gente ensina isso. Aí vem a Procuradoria-Geral da República e o Bolsonaro nomeia o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora, amiga de um dos filhos de Bolsonaro, para comandarem a Procuradoria-Geral da República. E aí a gente não tem uma Procuradoria da República do nosso país defendendo os direitos sociais do povo brasileiro. A lei e a Constituição não, nós temos uma turma defendendo criminosos, é disso que se trata. PGR defendeu descartar áudios e quebra de sigilo e investigação envolvendo o gasto de Michele Bolsonaro. Em manifestação, vice-procuradora-geral Lindora Araújo solicitou ainda que material fosse retirado de inquéritos para os quais foi compartilhado. Gente, como é que o procurador da República, o Ministério Público, o órgão acusador, vamos dizer assim, ele pede para tirar do processo provas que incriminam a pessoa que está envolvida, está sendo responsabilizada por crimes? Isso é um papel muito mais eficiente do que qualquer advogado de defesa. É isso que está acontecendo. Isso não é exposto pelos grandes veículos de comunicação. Você não vê uma linha sobre esse tipo de situação. E aí a gente deveria ter no nosso país polos, né, irradiadores de uma reflexão crítica sobre isso. A explicação do que é uma Procuradoria-Geral da República e o que está acontecendo aqui no Brasil. Como é que Bolsonaro escapou incólume dessa história toda. Por isso que eu sempre disse para vocês, sempre houve uma cumplicidade consciente dos grandes veículos de comunicação que nunca informaram a sociedade e esse tipo de situação que eu estou colocando aqui para vocês, né? Enfim, mesmo assim a fila está andando. Seria muito importante, né? E aí vai uma observação em relação ao que está acontecendo no governo atual. O governo Lula está muito distante da opinião pública. É sempre importante a gente salientar que o Lula não ganhou essa eleição com 90% de voto. Não, ele ganhou apertado ali. E se não houver um governo absolutamente eficaz, um governo proativo, um governo que tem apoio da sociedade, a tendência é ele sofrer cada vez mais desgastes e em pouco tempo não ter capital político para fazer mudança nenhuma aqui no nosso país. Então, a área de comunicação do governo Lula, ela precisa urgentemente convencer o presidente da República a ter um contato permanente com a sociedade, porque nós estamos reféns ainda da grande mídia aqui no Brasil. E eu vejo várias pessoas que têm canais aqui na internet a todo instante tentando explicar as coisas que acontecem no governo Lula, mas não compete aos formadores de opinião, a nós, sermos os gestores disso. O governo, o próprio presidente da República, ele tem que vir a público, tem que ajudar a sociedade a se educar, entender o que está acontecendo, denunciar esse tipo de situação, como ele fez com relação à questão dos juros, né? Enfim. Mas são questões aqui que, quando eu abordo, gente, é no sentido de ajudar a gente a ir para frente. Eu não estou querendo que o governo dê errado, mas o governo, as pessoas que estão comandando lá as estruturas desse governo, não estão atentas a essas questões. É o que a gente percebe. É mesmo na área de comunicação, mas o presidente Lula não quer fazer live agora, ele está cansado. Olha só, tem que convencer. Para isso que as pessoas que estão próximas do presidente Lula estão ali. É para ajudar, para arrastar, falar, olha, está acontecendo isso, nós estamos indo por esse caminho. Né? Então, é isso aí que está acontecendo, gente. Bom,
E aí, com relação, voltando aqui aos depoimentos da semana, a gente está vendo essa situação aqui. Polícia Federal identificou depósitos de dinheiro vivo de Cid para Michele Bolsonaro. Gente, a situação que está acontecendo agora com o bolsonarismo, com essas pessoas tão próximas, as pessoas estão tentando blindar o Bolsonaro, é a seguinte, é como uma quadrilha que praticou assalto a bancos e matou pessoas, explodiu carros, explodiu caixa eletrônica, enfim, ateou fogo, fez bloqueios, enfim. E depois estão em fuga. Quando estão em fuga, aí as pessoas esperam que elas parem no sinal vermelho. Elas, quando transgrediram com tantas coisas, elas não iriam parar no sinal vermelho. Então, já que estavam tudo fora de ordem, aí então falsificar um cartão de vacina aqui, receber um dinheiro acolá, enfim, aí a frouxidão foi total, porque era tudo ou nada. Ou se conseguia uma reeleição, usando tudo que se usou aqui no Brasil para conseguir manter esses esquemas todos, ou então a barca, quando afundasse, cada um tentaria ali salvar a sua pele da maneira que fosse possível, né? E é isso que está acontecendo. Quando eu digo para vocês aqui que nós estamos ainda com situações muito controvertidas no Brasil que precisam, no mínimo, de luzes, mais uma notícia. Revisão de sigilos de Bolsonaro aponta o uso do Estado nas eleições, diz Controladoria Geral da União. E aí tem essa matéria aqui que diz, do UOL, que informa o seguinte: desde fevereiro a pasta reavaliou 254 processos de sigilo da administração bolsonarista. Gente, 254 decretações de sigilo. Então, isso tem que vir à tona para a gente saber o que está acontecendo. Isso está em curso, então nós vamos ver muitas coisas ainda que nós ainda não vimos. Os editoriais aqui continuam a bater firme, como eu disse a vocês, que iria acontecer sempre de uma forma crescente. O editorial do Estadão. Presidencialismo de comercialização. A reciclagem do orçamento secreto para garantir apoio a projetos ruins em troca de gastos ruins expõe a hipocrisia de Lula e derruba os mitos do grande articulador e da frente ampla. Pancada vai continuar. Governo Lula nomeia ex-deputado bolsonarista na Sudene. Freire queria desesquerdizar gestão. Gente, como é que pode um cara que é bolsonarista raiz estar na administração atual? Um cara que atuou contra e de uma maneira incisiva. Então, além das críticas pertinentes, existem muitas situações impertinentes também, mas essas aí a gente não pode achar que é natural, né? E, portanto, a falta de comunicação do governo com a sociedade acaba sendo prejudicial. E mais pancadas, né? Hoje o editorial do maior jornal, né, do maior grupo de comunicação do Brasil, está fazendo aqui campanha para empresas estrangeiras contra o interesse nacional. Diz o editorial: iniciativa de reerguer a indústria naval revela que PT nada aprendeu. Depois de vários fracassos, Petrobras é mais uma vez usada para sustentar construção de navios no Brasil. Aí no texto aqui. Agora, mais uma vez, a Petrobras será usada na tentativa de substituir importações num setor em que o Brasil não tem chance diante de estaleiros asiáticos. Ué, então é o seguinte, a gente não tem condição de competir, então a gente não vai competir, é sempre comprar de fora, a gente não vai gerar empregos aqui dentro, não vai fortalecer a indústria naval brasileira. Então, se deu errado no passado algumas coisas, isso quer dizer que nós estamos condenados a toda hora fazer as coisas erradas? Então, gente, é isso que está acontecendo no Brasil. Nós temos a degradação daquilo que passou e que precisa responsabilizar as pessoas para que elas caminhem em direção à cadeia, respondam pelo que fizeram. E existe uma situação prática onde o governo atual está começando a ser cada vez mais cercado, cada vez mais encastelado ali por muitas forças, né? E se não tiver apoio da sociedade, de fato, a tendência será cada vez mais o agravamento dessas situações. Bom, espero aí que eu tenha dado bons recados aí para as reflexões do dia e vamos continuar aqui no nosso espaço, porque nós criamos isso aqui, nosso espaço para isso, né, gente? Um grande abraço, mais tarde eu estou de volta aqui com vocês. Tchau!